As distribuidoras de combustíveis querem suspender por 90 dias a obrigatoriedade da adição, aquela adição, de 14% de biodiesel ao diesel. A proposta, então, ela foi encaminhada à Agência Nacional de Petróleo. E sobre, então, as implicações desse pedido, eu vou conversar agora com o Arnaldo Jardim, deputado federal do Cidadania de São Paulo. Muito bem-vindo. Boa tarde, deputado. Muito obrigado, Simone, por essa oportunidade de falar com vocês do Agro Mais e festejar alguns fatos que estão acontecendo. Primeiro, essas imagens maravilhosas que vocês apresentaram ali com o Valteno, de plantações florescendo no Brasil e uma previsão de aumento da produção muito significativa. Vale para a soja, vale para o milho, vale para o setor de grãos, o feijão um pouco menor, 1,5%, mas de uma forma geral, o agro mostrando mais uma vez a sua capacidade de produzir e fazer a diferença na economia. A inflação de alimentos decantada pelo governo realmente aconteceu, os alimentos subiram em média de uma forma superior à média da inflação, nós não gostamos disso, encaminhamos sugestões ao governo para que medidas mais estruturantes pudessem ser adotadas. E dentre as boas notícias que o setor agro traz para a nossa economia, uma é a produção do biocombustível. E aí eu entro na pergunta que você fez. Os biocombustíveis, eu estou falando do etanol, eu estou falando do biodiesel, eu estou falando do biometano e biogás, que virão de uma forma crescente, do combustível sustentável de aviação, tudo isso integra um conjunto de políticas que estão determinadas na Lei Combustível do Futuro. Eu tive a honra de ser relator, você já me entrevistou aqui, me deu oportunidade de discutir quando tínhamos dúvidas, me deu oportunidade de noticiar quando nós chegamos a conclusões e nós aprovamos uma legislação que, quando votada na Câmara, dos 513 votos, teve apenas 20 votos contrários. Esse setor vai ter muito investimento. Fortalece o agro, fortalece a indústria nacional. Por isso que nós somos absolutamente contrários àquilo que as distribuidoras apresentaram agora. As distribuidoras, algumas delas, as distribuidoras maiores, e eu reconheço que há um esforço delas de fazer a mistura correta, estão alegando que algumas distribuidoras menores não estão fazendo a mistura do biodiesel e que, com isso, está tendo uma concorrência desigual no setor. É aquele velho ditado, Simone. Você lava a criança e, quando você joga fora a água suja, você não pode jogar a criança da bacia. Você limpa, joga água, põe água limpa e vida que segue. Ou seja, nós queremos que a ANP, e vamos tomar medidas, já votamos legislação, fiscalize aqueles que fraudam. Quando o CNPE, Conselho Nacional de Política Energética, decidiu que devia manter em 14, alegou que se tomariam medidas para controlar a fraude. Do ponto de vista econômico, nós estamos nos preparando para ter logo, a partir de segunda-feira, testes realizados, tudo preparado. O ministro Alexandre Silveira está fazendo um excelente trabalho nesse sentido, para nós aumentarmos a mistura do etanol de 27% para 30%. E o biodiesel também. Deixa eu contar uma coisa para você, Simone, para todos os nossos ouvintes. Você sabe do diesel que o Brasil precisa para se mover os caminhões, para se mover os tratores, a carga pesada? Quanto que nós estamos tendo que importar? 26% do diesel que nós consumimos. Se nós zerarmos, tirarmos o biodiesel, o bio que mistura, que é 14%, esses que estão propondo isso, estão propondo que nós aumentemos a importação do diesel, mais ainda, nós vamos ampliar a importação, a dependência do Brasil do diesel importado vai chegar a quase 40% daquilo que nós precisamos. É uma irresponsabilidade, é um descompromisso com a economia nacional e compromete todo o programa de investimentos.
Pois é, né, o deputado, como o senhor falou, aumentar essa fiscalização para combater essas irregularidades apontadas aí pelas distribuidoras, né, eles alegando essa concorrência desleal em razão dessas fraudes ligadas aí ao preço do biodiesel, aumentar então essa fiscalização, porque nesse caso, esse pedido feito, né, à ANP significa então um retrocesso, não é? As energias renováveis, a gente tem uma COP chegando aí no final do ano, né? Nesse retrocesso, como é que a gente vai colocar isso na nossa pauta, não é? Mostrar os avanços do Brasil, sendo que a gente tem essa pauta sugerida pelas distribuidoras. E há tudo, então, que foi conquistado, como o senhor colocou aí, não é? A lei do combustível do futuro. Seria mais ou menos Simone, uma ameaça, então, ao biocombustível e a todas as conquistas, já que a gente já elencou aqui, deputado? você usou uma bela expressão. Se você permitir, eu vou repeti-la por aí. E vou dizer que você fez a pergunta baseado nisso. Retrocesso, andar para trás. Andar para trás, primeiro, economicamente, porque a Lei Combustível do Futuro, que eu tive a honra de relatá-la, já disse aprovado por grande maioria, nós instituímos um acompanhamento. Se alguém quiser entrar no Instagram, no site, chama-se Monitor Energia do Futuro. E lá lista todos os investimentos já programados, mais de 260 bilhões. Vai andar para trás na economia. Nós medimos o aumento que isso significa do ponto de vista de geração de emprego. Vai andar para trás se isso for modificado. Nós fixamos que isto foi pensado no momento que os preços da soja estavam desabando. O mercado é assim, oscila. E quando nós aprovamos o combustível do futuro, tendo previsibilidade de uso da soja, você deu uma sustentação aos preços da soja. É retroceder nessa garantia de renda ao nosso produtor. E ambientalmente, para fechar, porque você falou tão bem, aí é um desastre total. Isso significa avançar a nossa emissão de gás de efeito estufa, significa nós não nos creditarmos do crédito de carbono, significa o Brasil, que tem tudo para ser líder da nova economia, da economia de baixo carbono, passar a vergonha de desarmar aquele que é considerado o programa de biocombustíveis mais bem sucedido e avançado do planeta. É, como o senhor colocou também, né? Um retrocesso aí também, a previsibilidade, não é, deputado? Consequências para a cadeia da soja, caso, a gente está falando hipoteticamente aqui, porque a gente não sabe ainda o que vai acontecer, o pedido já foi feito para a ANP, mas, né? Nesse caso, se for acatado, deputado, o que vai acontecer para a cadeia da soja? Pode acontecer? Olha, seria realmente um recuo, retrocesso, atraso, andar para trás. Por quê? Porque economicamente significaria que nós teríamos que um conjunto de usinas que existem, você sabe que o biodiesel, o produto, 30% dele vem de produção de pequeno agricultor e agricultura familiar. Para esses, muitas vezes, é a única renda que existe. Depois dessa consequência econômica desastrosa, nós teríamos também todo o desincentivo a investimentos. Nós teríamos inadimplência a contratos estabelecidos que estão vinculados nisso. Do ponto de vista do preço, e eu acho que aí tem interesse econômico que precisa ser revelado, isso faria desabar o preço da soja. Nós queremos um preço mais barato para os alimentos, mas um preço que seja conquistado com o aumento da produção e não medidas de tapetão para favorecer um ou outro segmento econômico que se tente fazer, desarmando um setor produtivo que tem hoje todo esse impacto positivo na economia. E as distribuidoras, né, deputado, elas colocaram aí um prazo, não é? Ó, queremos 90 dias. Um tempo que seria suficiente, então, para regularizar essa fiscalização ou, melhor, tirar esse prazo aí e combater tudo que está acontecendo aí em relação a essas fraudes que eles estão alegando, deputado? Olha, aí eu quero revelar uma surpresa, viu, Simone? Porque o Sindicom, que agora avança essa proposta desse recuo, estava sentando com uma série de outras entidades produtoras, a Abrobio
e a Ubrabil participando disso também. Tem um instituto que é dirigido por um ex-deputado federal, inclusive, por muitos conhecido, muito qualificado, deputado Emerson Capaz, que chama-se Instituto Combustível Legal, que é uma entidade montada por aqueles que tratam seriamente o setor de combustível para combater fraude, para combater manipulação, para combater o crime organizado, que infelizmente está presente em alguns setores de distribuição, atrás de lucro fácil. Então, existia uma série de medidas que estavam sendo debatidas. Nós queremos que elas continuem. A ANP tem um quadro limitado de funcionários. Então, estamos discutindo, estamos com propostas sobre como fazer uma certa delegação de atribuições ou uma certa terceirização que ela possa contratar não funcionários, porque aí tem que fazer concurso, carreira, tem toda uma complexidade, mas que possam auxiliar no levantamento dos dados e na identificação das irregularidades. Nós estávamos também discutindo um projeto de autoria do deputado Júlio Lopes, muito importante, que era instituir um órgão de controle de toda essa questão do combustíveis, repito, pela presença de setores de crime organizado no setor de distribuição, que é muito preocupante. Então, estamos colaborando para fazer com que esse setor se moralize. E quando o setor aí passa a atacar o produtor, não é um bom caminho. O caminho é de buscar alternativas para que os bons empreendedores sejam respeitados e valorizados e os malandros, as fraudes, as adulterações, por todos nós combatidos. A gente vê também que, nesse caso, a gente está colocando da soja, menos soja, né, menos farelo de soja no mercado, que também pode levar, aí eu estava lendo, né, a inflação e o preço das carnes, e tudo que o governo não quer nesse momento, né, deputado? A gente está vendo aí muitas ações, medidas que sendo colocadas para diminuir o preço dos alimentos, combater a inflação dos alimentos, e se passar isso, não é, esse pedido aí, enfim... a gente pode ver menos esmagamento, menos farelo de soja, que lá na ponta final a gente vê aí, pode ver um preço do alimento subindo. Você tem toda a razão, por isso que essa proposta não tem cabimento. Não tem sustentabilidade econômica, não tem justificativa ambiental, aliás, nesse aspecto é um total desastre, como eu mencionei, e não tem ética, porque essa proposta é o contrário do que os setores sempre pedem: previsibilidade, dar passos seguros, segurança jurídica. Então, nos surpreendemos muito com essa proposta. Ela não prosperará, eu tenho certeza, e nós queremos substituir isso por uma ação integrada que reúna o setor agro e produtores de biocombustível com os setores sadios da distribuição de combustíveis, para nós fazermos uma cruzada para que o biocombustível cada vez mais esteja presente, para que tenha sempre um processo de busca de diminuição de custos, para que haja um combate às fraudes e os sonegadores. Isso é respeitar o consumidor, o cidadão brasileiro. Deputado Arnaldo Jardim, muito obrigada mais uma vez pela gentileza de estar conversando com a gente aqui no AgroMais, em especial aqui no nosso jornal, no meu jornal. Muito obrigada, deputado, viu? E até uma próxima oportunidade para a gente voltar a falar nesse assunto, né? O andamento aí dessa questão que está sendo analisada lá na ANP. Muito obrigada, deputado. Uma boa sexta-feira para o senhor, excelente fim de semana e até a próxima. Eu que agradeço, Simone. É muito bom sempre falar com você, porque você é delicada, mas você faz perguntas incisivas, entra no mérito da questão e eu lhe agradeço. Eu estou falando hoje diretamente de Catanduva. Passei o dia hoje aqui, me reuni com a Associação dos Produtores, Fornecedores de Cana, visitei uma usina, a usina São Domingos aqui da região, me reuni com lideranças, todos de um lado apreensivos com essas notícias e, por outro lado, muito otimistas. É o agro que faz a diferença, é o agro que vai aumentar a produção. A nossa resposta à inflação é aumentar a produção e, como se diz, deixa o agro trabalhar, deixa o nosso produtor seguir adiante, que ele vai continuar a contribuir para o desenvolvimento do nosso país.
Muito obrigada, então, deputado, mais uma vez, pela gentileza dessas palavras, né? E bom trabalho para o senhor aí em campo, né? Tá checando a lavoura da cana-de-açúcar aí no estado. Como é que está a temperatura por aí, deputado? Porque a gente estava vendo que ontem em São Paulo estava chovendo aí, mas como é que está por aí agora? Hoje a temperatura está quente, menos do que foi na semana anterior, e nós tivemos precipitação de chuva. Nós estamos com um déficit aqui hídrico que está meio preocupante, ele está em torno de 20% com relação à média anual tradicional. Estamos rezando, torcendo e esperançosos de que as próximas semanas possam ajudar a atenuar essa situação de escassez hídrica que nós estamos vivendo aqui. Certo, que assim seja. Mais uma vez, obrigada, deputado. Uma boa sexta para o senhor e até a próxima. Tchau, tchau.